Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio. Muito bem, Renata. Olha, a eleição da OAB esse ano promete, viu? Depois de uma eleição que, pelo menos aqui a local, ela foi uma lavada na última eleição. Esse ano vamos ter 3 nomes disputando. Eu vou mandar aqui as fotos para nosso simpático Vinícius. A gente soltar aqui as fotos dos candidatos aqui, né, da OAB Caruaru. São 3 nomes que vão disputar. E falar também... Tem uma foto aí que tem uns 3, né? Pronto, então bote ela, que é melhor, porque a gente evita estar colocando aí fotos separadas. Bom, aí tem Ranieri Coelho, candidato da situação, apoiado pela atual situação. Ele é vice-presidente da OAB atualmente, candidato aí da situação. Felipe Sampaio, ex-presidente da OAB, né, que indicou o atual presidente Fernando Júnior, mas houve rompimento entre eles, então é um candidato de oposição. E a terceira via, que é o Dr. Jean Grunberg, né, figura bastante conhecida aqui em Caruaru. Então são os 3 candidatos aí, Renata, que vão para a eleição desse ano. Esses 3 candidatos terão candidaturas à estadual. O Ranieri Coelho apoia Fernando Júnior, que é candidato à OAB estadual, atual presidente. O Felipe Sampaio apoia Ingrid Zanella, que é a candidata da situação, né? E o Almir Reis é apoiado por Jean Grunberg, que é candidato da oposição. A oposição se dividiu em 2 no estado, e aí terá uma candidatura única de situação, que é da Ingrid Zanella. Nos grupos de WhatsApp, Renata, a gente já percebe que os ânimos estão bem acalorados, bem à flor da pele. Inclusive, a eleição da OAB é muito disputada e ela gera muitos traumas, digamos assim, depois da eleição, né? Porque o pessoal a ferro e fogo, é como se fosse uma eleição de prefeito, de prefeita, né? Os grupos se dividem. Você tem uma ideia, né? A prova é esse racha que teve na situação aqui, né? Com o pessoal se dividindo e saindo de uma candidatura só, saíram praticamente 3 candidaturas. E o grupo de oposição, que era o grupo ligado ao Dr. Almério Abílio, ele praticamente, a gente não sabe quem ele está apoiando nessa eleição. Então o pessoal, aí a surpresa para mim foi a candidatura do Dr. Jean, né, que é uma candidatura que tem nomes, inclusive, de muitos professores aqui, como a doutora Kézia Lira, né, a professora Kézia Lira, que dá muitas entrevistas aqui a gente sobre a questão da segurança pública, enfim, muitos nomes interessantes lá. Na chapa do Felipe Sampaio tá aquele pessoal que levou o Fernando Júnior para ser presidente, Marcelo Cumaru, Saulo Amazonas, Cláudio Alcântara, e por aí vai. E na chapa de Adriel também, né? Na chapa de Ranieri Coelho, tá o pessoal que dá sustentação aí a Fernando Júnior. O pessoal que está hoje na gestão e que ele conseguiu juntar muita gente aí para essa chapa. Então vai ser uma disputa bem interessante que acontece no dia 18 de novembro, e a Rádio Cidade vai inclusive realizar entrevistas, debates, tanto na estadual quanto na local. Muito bem, Mário Flávio. Algum outro detalhe? Uma semana, né, para o segundo turno, né? Uma semana, a governadora Raquel e o prefeito João Campos caíram em campo na eleição do Recife. Eu não falei eleição do Recife, é da Metropolitana. Terminaremos 2 eleições de segundo turno lá. Em Paulista, disputam Ramos do PSDB e Júnior Matuto do PSB. Para mim, o favorito lá é Ramos. E a eleição em Olinda ainda é uma incógnita, Renata, porque a eleição em Olinda, no primeiro turno, as pesquisas indicavam que a Mirella Almeida ia terminar em primeiro e a briga era quem iria para o segundo turno. Ou o Vinícius Castelo ou a Isabel Urquiza. Quando as urnas abriram, resultado, Vinícius Castelo ficou em primeiro e a Mirella ficou em segundo. As pesquisas que estão saindo lá colocam a Mirella em primeiro, 2 colocaram a Mirella em primeiro e uma colocou o Vinícius em primeiro. A gente fica nessa dúvida, né, se as pesquisas, porque na minha opinião, Olinda é uma das cidades mais difíceis de você captar o sentimento do eleitorado, porque ela é muito misturada ali com Recife, com Paulista, né, Camaragibe, você não sabe aonde está pisando. Então talvez a pesquisa acabe se enganando por causa disso. E um exemplo, veja, o irmão de Eduardo Campos, o Antônio Campos, ele tinha 12% nas pesquisas. Quando as urnas abriram, ele apareceu com 1%. Nem 2% ele teve. Então foi um número muito baixo. Se você for olhar a eleição de 2016, por exemplo, Luciana Santos ela apareceu nas pesquisas em primeiro ou em segundo colocado.
quando abrem as urnas, ela termina em quarto colocado. Então, a eleição de Olinda, as pesquisas elas não conseguem muito captar o sentimento do eleitorado. Lá, e por isso dá tanto erro, então a gente fica na dúvida sobre essa questão. Então, para mim, Raquel está em vantagem em Paulista com Ramos, e em Olinda eu ainda vejo uma situação assim, não dá para você indicar quem seria favorito ali. Eu acho que é uma eleição muito dura. Inclusive, no fim de semana teve ministro de Lula aqui, teve também carreata de Raquel no domingo com Mirella, lá em Olinda. Então, é uma cidade meio confusa com relação a isso. A gente vai esperar um pouquinho, mas vamos ter toda a cobertura do segundo turno no próximo domingo, às 5 da tarde, aqui, né, com nossa equipe, analisando os resultados. Porque além dessas eleições aqui, dessas duas, temos também a eleição de São Paulo, que é a eleição importantíssima para o futuro do Brasil, e outras cidades, capitais nordestinas, como Fortaleza, capitais nordestinas, né, como Fortaleza, também Aracaju. São cidades que existe uma disputa lá, Lula-Bolsonaro, interessante, e a gente vai acompanhar tudo isso domingo que vem aqui, de 5 da tarde, no programa especial de apuração das eleições 2024. Muito bem. 8 horas e 41 minutos. Vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z.